Oi, gente! Dando as caras aqui nesse canal. Já tenho feito muitos vídeos por aqui e eu resolvi aparecer também. Esse canal a gente usa como um espaço pra gente compartilhar várias ideias e vivências que a gente tem vivido. E hoje é minha vez. E eu tô aqui pra contar boas notícias. Eu sei que essa frase ela é chamativa, né? Você talvez vendo aí a thumb do vídeo, vendo a descrição e inclusive a gente tem até uma palavra para isso, né? Isso é um gancho. É quando alguém traz algo dramático, uma abertura, né? Dentro de um vídeo, talvez aí na rede social, até mesmo aqui no YouTube. E tudo isso para te chamar a tua atenção, para que você fique ali atento para saber o que vai ser dito. E hoje eu quero falar sobre um dos ganchos talvez mais dramáticos da história, mas também um dos meus ganchos favoritos. E eu tô falando do livro do apóstolo João, o Evangelho segundo o apóstolo João. Porque João, que era talvez o discípulo mais próximo de Jesus, quando ele está no final da sua vida, os seus amigos já escreveram os evangelhos. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já estavam escritos. A maioria deles tinha cuidado de descrever a cronologia, a origem de Jesus, né, no sentido de datas, de eventos, né? E João, ali no final da sua vida, ele resolve escrever o seu próprio evangelho, né, das suas próprias memórias, né, e lembranças. E talvez ele parou e falou assim, cara, já fizeram genealogia, já fizeram, né, uma cronologia dos fatos em si, o que eu posso compartilhar de diferente? E João começa falando assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Dramático, né? Como que um cara que diz assim, olha, deixa eu deixar registrado aqui o meu testemunho daquilo que eu vivi e de uma pessoa que eu conheci que impactou tanto a minha vida, que mudou completamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi, ao ponto de eu ter dado a minha vida por isso, e todos os que eu conhecia deram a vida por isso. E ele resolve começar com esse início dramático, né? Esse mega gancho. E eu queria falar com vocês sobre isso porque João e os seus amigos, tanto é que o primeiro capítulo, né, a gente divide em capítulos, o primeiro capítulo do Evangelho de João, ele basicamente anuncia a verdadeira natureza de Jesus, e esse é o grande propósito do Evangelho de João, não é contar o que Jesus fez, os fatos, a narrativa, a genealogia, como os outros evangelhos fizeram. João quer garantir que você entenda quem de fato Jesus de Nazaré foi. Ele quer garantir que você saiba a verdadeira natureza de Jesus. E ele também quer garantir que tanto João Batista quanto os discípulos de Jesus, incluindo ele próprio, eram testemunhas fiéis disso, ao ponto de terem dado a própria vida. Então, João ele quer contar uma boa notícia. O Verbo que estava presente no início do mundo, ele era a luz dos homens. E agora esse mesmo Verbo, essa luz, esse Deus que criou todas as coisas, ele se fez presente entre os homens. Essa é a melhor notícia que você pode receber na sua vida. Ponto. Porque João quer deixar claro que o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas, que estava presente, aliás, que foi o motivo da fundação de todo o universo. João, ele é muito cuidadoso com as palavras nesses primeiros versículos. Aliás, o livro inteiro, João ele é muito cuidadoso com as palavras. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula está aqui por um acaso. João está fazendo referência direta a Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia.
né? Da mesma forma como o Gênesis começa de uma forma dramática e depois ela vem detalhando como é que foi feita essa criação, João faz algo muito parecido. Ele relembra aquilo que era o princípio. E aqui é muito curioso porque é quase como se tivesse uma charada, né? Ele está falando sobre o verbo, né? Que é a palavra logos, né? Que é a palavra em ação. E ele está falando, sabe, judeus, quando vocês estudaram a Torá através da lei de Moisés, e lá dizia que Deus disse uma palavra, né? E essa palavra tornou possível existir todas as coisas. Essa palavra é Jesus. E não só isso, os gregos acreditavam naquela época, havia uma teoria entre eles sobre haver uma espécie de logos, um intermediador entre o mundo irreal, imaterial e o mundo material, como se fosse um ser poderoso que permitisse uma intermediação entre esses mundos, né? E é até difícil de dizer com quem ele estava falando, com gregos ou com os judeus. A verdade é que os dois leram e os dois entenderam, quando ele disse, no princípio era a palavra, era o verbo. E essa é uma verdade muito grandiosa que João não quer que a gente esqueça. Que no princípio houve um Deus, que ele também anuncia que esse Deus era o Deus Criador Todo-Poderoso e também o seu Deus Filho que estava com ele e o Deus Espírito Santo do qual nós cremos. 3 pessoas, um único Deus, 3 em 1. É uma natureza, um mistério tão profundo. E João causa essa inquietação, né, esse drama, esse gancho dramático para a gente olhar e falar assim, cara, o que será que ele quer dizer com esse livro? Mas ele finaliza essa primeira parte falando algo muito importante. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz se esplendece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João faz questão de lembrar que no princípio, quando havia o caos e as trevas, né, como a gente lê em Gênesis, houve a palavra e aquilo que surgiu foi a luz. E essa luz prevaleceu sobre as trevas. E essa luz continuou brilhando e continuou prevalecendo sobre as trevas. João está dando um grande, não um spoiler, mas um prenúncio de que a verdadeira luz estava derrotando não só as trevas físicas e literais, né, o que era escuro, mas tudo aquilo que o mundo, quando se afasta de Deus e vive em meio ao caos, à escuridão e ao drama, há uma luz chegando para resplandecer e essas trevas não podem prevalecer sobre essa luz. E João continua falando assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. O mesmo Verbo que permitiu que tudo fosse criado e que o mundo viesse a existir, João está falando que esse Deus que criou todas as coisas, ele vem ele usa essa palavra, né? Ele habita entre os homens. Esse mesmo Criador de todas as coisas, ele vem para a sua criação, mas a sua criação não o reconhece. E ele fala que ele veio para os seus, o seu povo eleito, aquele que ele ensinou através da lei, através de Moisés, aquele que ele realizou muitos milagres e prodígios ao longo das histórias, aquele que ele esteve presente entre os reis, entre os profetas. Esse mesmo povo que deveria reconhecer quem é esse Deus também não reconheceu. E quando a gente volta a falar sobre a tal das trevas, né? Algo que eu tenho pensado muito é que quando a gente está distante de Deus, quando a própria natureza, largada aos homens, vamos colocar assim, como tudo fica muito caótico, né? E como humanidade a gente tem corações
que desejam tantas coisas que não nos pertencem, com tanta ambição, a gente se distrai tanto, com tanta briga e picuinha e ganâncias e desejos que são tão estranhos, e o mundo tem se tornado um lugar tão terrível, mas se a gente parar pra ver, desde sempre foi um lugar terrível, cheio de violência, de más notícias, de conturbados, de desastres, de catástrofes, muitas vezes causadas pela mão do próprio homem. É como se essas trevas tentassem o tempo todo ganhar. É como se o mundo vivesse num completo caos. E João vem e diz assim: talvez a criação não reconheceu o Criador. Talvez aqueles que eram os eleitos por Deus para reconhecerem não reconheceram o próprio Deus. Mas há aqueles que reconheceram. Aqueles que entenderam que a verdadeira luz tinha chego. Há aqueles que reconheceram que esse Deus, Jesus Cristo, que veio até os homens, não veio pregar uma filosofia, não veio pregar uma ideia, um conceito, não veio dizer, olha, se você seguir o passo 1, 2, 3, olha, eu vim trazer uma filosofia de vida, eu vim fazer um movimento ou uma seita. Não. O que João está querendo dizer é, aqueles que entenderam que o Deus Criador de todas as coisas se fez carne, ou seja, abriu mão de toda a sua glória, abriu mão da sua posição e se fez carne, sentiu na pele tudo aquilo que era o caos e a ambição e as dores que o mundo estava vivendo, que o mundo continua a viver. Ele sentiu tudo isso na sua pele, ele habitou no nosso meio. Quem reconhece isso, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a melhor notícia que você pode receber. Porque, como eu disse, quando a gente olha para o mundo e a gente vê esse caos, e quando a gente olha para a nossa vida e para as nossas ambições e tudo aquilo que a gente quer e deseja que não dá certo, e as pessoas que estão no nosso meio e no nosso caminho e as coisas que não dão certo, aquela dose de azar que parece que percorre a gente, é como se vivesse uma vida cercada de caos e de escuridão, como se nada desse certo, sabe? Quem vive uma vida conturbada assim. E é um sentimento como se a gente estivesse pensando assim, cara, por que pra mim não funciona? Por que pra mim não dá certo? Por que o que eu quero não vai pra frente? Por que eu queria aquilo e não foi? Por que meus sonhos se frustraram? Por que isso deu errado? Quando nós somos apenas uma natureza vivendo no meio do caos e da escuridão, é como se a gente tivesse um sentimento de ser inimigo de Deus. Eu não nasci com sorte. Pra mim nada dá certo. Ou então você tem que fazer tudo com muita raça. Se você não for e não fizer, se você não... Sabe, sempre com tudo muito esforço. Se você não colocar a mão, se você não for lá e resolver, as coisas não andam. Quase como se a vida dependesse de você agarrar e chacoalhar com as suas próprias mãos. É como se você, uma simples criatura, estivesse em guerra com Deus. Meio que pensando, se eu não fizer, que pra mim nada dá certo. E João, ele vem e compartilha uma ótima notícia. Deus não está em guerra com você. Deus não te odeia. E Deus não quer que você viva nas trevas, no caos e na escuridão. Pelo contrário, Ele quer habitar em você. Ele sentiu na pele a tua dor, o teu sofrimento. Ele habitou no nosso meio, o meio do caos, da escuridão, da dor, da inveja, do orgulho, da raiva. Ele habitou no nosso meio, para que Ele pudesse compartilhar a glória do Deus unigênito com a gente. Deus quer fazer as pazes com a sua criação. Deus quer levar luz às nossas trevas.
Isso é uma ótima notícia. Não é sobre você viver uma vida com base numa filosofia, num pensamento positivo, mas é você realmente entender que o Deus que estava presente na criação do mundo, aquele que era desde a fundação e antes da fundação do mundo, porque ele sempre existiu, aquele que criou cada estrela, cada átomo, cada cantinho desse cosmos. Eu não vou lembrar agora, mas tem um pregador famoso que falou que não existe 1 centímetro quadrado desse universo que não pertence a Cristo, porque tudo foi criado por meio dele. Esse mesmo Deus, ele quer fazer as pazes com você. Ele quer ser teu amigo, ele quer te trazer paz e luz para que você saia desse caos. E João, entendendo isso, ele falou assim, no versículo 16, ele fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei, o conceito, a filosofia, o certo, o errado, a moral, foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O que João está querendo dizer é, se você gastar sua vida tentando seguir filosofias, conceitos religiosos, manual de regras, manuais de conduta, morais e as regras da sociedade, talvez tudo vai continuar um caos. Mas se você quiser se conectar com o verdadeiro Deus, ele vai te revelar a verdade. Porque ele é a própria verdade. É como se ele dissesse, você não precisa ficar lendo o manual, né? Ficar procurando entre os homens. Eu, o próprio Deus, quero te revelar. Né? Porque, não que você não precise ler o manual, no sentido, a Bíblia a gente até usa essa referência, né? Ela é como se fosse um manual de vida, mas melhor do que só ler esse manual, é ler esse manual acompanhado do fabricante. Ela é acompanhada daquele que estava desde o princípio criando todas as coisas. Ela é sabendo que ali o verdadeiro Deus quer se revelar a você. Quer se revelar ao teu espírito e te invadir com luz, te invadir com a luz verdadeira dele que dissipa todas as trevas, com a paz verdadeira dele que, como ele diz, excede todo entendimento, porque no meio do caos, no meio do medo, no meio da angústia, no meio dos momentos que talvez você fosse olhar e falar assim, cara, tá tudo dando errado, mas eu tô em paz, porque eu já não vivo mais como quem está preso nesse mundo, mas eu vivo conectado com aquele que criou todas as coisas e que é acima do tempo, acima do espaço, acima de tudo que possa existir. Deus quer ter paz, te conceder paz. Deus não quer mais que você viva em guerra, em atrito, com dias confusos e cheio de ódio. Ele quer se revelar a você para que você sinta a paz dele, que excede todo entendimento. Essa verdade, ela é tão profunda que João, ele faz questão de compartilhar nesse início sobre como algumas testemunhas viram a Jesus, reconheceram que ele era o verdadeiro Deus, e como imediatamente elas se inquietaram de uma forma que elas precisavam compartilhar isso. A principal testemunha que João traz aqui é João Batista, e ele compartilha sobre como João começa seu ministério anunciando, falando sobre aquele que estava por vir, que ele não era Elias, sobre o batismo. E mais pro final, João compartilha assim: no dia seguinte, João Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Jesus respondeu: venham ver. Sabe, como eu disse, João foi cuidadoso em cada uma das palavras que ele escolheu, principalmente nessa abertura. E o que ele quis dizer é
que quando a gente encontra o verdadeiro Deus, nada mais importa. Nada mais é tão importante na nossa vida que conhecer mais profundamente esse verdadeiro Deus e contar aos outros para que eles conheçam esse verdadeiro Deus. E esse é o principal motivo de eu estar compartilhando esse vídeo aqui, para que você conheça a Jesus Cristo. Talvez a gente faça mais vídeos sobre esse Evangelho de João, que é um evangelho tão diferente e inquietante, para que a gente justamente se aprofunde na pessoa e na natureza de Jesus Cristo. E esse é um convite inicial para que você talvez se inquiete aí e fala, cara, talvez realmente eu tenha vivido uma vida achando que eu era inimiga de Deus, achando que tudo ia dar errado para mim. Mas e se Deus quisesse se achegar a mim? E se Deus quisesse se aproximar da minha pessoa? E eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha, essa inquietação, para que você pense e reflita sobre isso. Como os 2 discípulos de João fizeram. Sabe, eles não chegaram e falaram, Rabi, qual que é a verdade? Nos dá um grande ensinamento. Eles falaram assim, onde você está ficando? Porque eles simplesmente queriam estar próximos de Jesus. E Jesus, sempre muito perfeito, falou, venha ver, vem ficar comigo, vem ficar presente, vem ficar próximo a mim. Porque, no fim, esse é o grande convite que ele faz a todos nós. Fica próximo de mim. Eu quero ficar próximo de você. Eu quero te trazer paz. E acabar com essa guerra entre o caos e Deus. Porque Deus quer habitar no nosso meio com paz e luz. Escolher a Cristo é escolher viver uma vida perto dele. Íntima, no dia a dia. Não em rituais de um domingo, de uma coisa ritualística, de uma religião, mas é escolher deixar que ele seja presente no teu dia a dia, em cada pensamento seu, em cada fôlego seu, em cada manhã que você levanta, é você sentir que ele está presente junto com você, porque esse é o maior desejo dele. Então, João deixa esse convite, e esse convite não valeu só para aqueles 2 discípulos. Pelo contrário, aqueles 2 discípulos, logo em seguida, eles já chamam mais um e chamam mais outro. E eu tô aqui, muitos anos depois, esse convite foi passando de boca em boca e chegou em mim. E agora eu quero deixar esse convite para você. Jesus está te chamando. Venha e veja. Para que você descubra o que é uma vida de paz e reconciliação com o Criador de todas as coisas. Esse convite é apenas o primeiro passo de uma jornada que vai daqui até a eternidade. Então, eu te convido a mergulhar e conhecer de fato quem é a pessoa de Jesus. Essa é a grande notícia, a melhor notícia que você pode receber na sua vida. E é isso. Simplesmente isso, meus amigos. Talvez mais uma notícia que talvez eu dê mais as caras por aqui. Uma outra notícia, atingimos aí, enquanto eu tô gravando esse vídeo, um pouquinho mais de 100 inscritos. E a gente tá bem feliz de estar compartilhando algumas coisinhas aqui da nossa vida e, enfim, de tudo que tem sido esse nosso processo agora de viajantes. Então, você já conhece o combo, né? Ajuda a gente aí, interagindo, comentando, seguindo, como é que fala? Se inscrevendo, esqueci como é que fala. Se inscrevendo no canal e dando like, enfim. Tudo isso ajuda a gente a estar desenvolvendo várias outras coisas e até se engajando de gravar mais coisas aqui, mais conteúdo para vocês. É isso. Fique com essas notícias, mas não se esqueça da melhor de todas. Jesus veio para que você tenha paz com Deus. É isso e a gente se vê por aí.